Saudações, pessoal. Um abraço para todos aqui no canal. Canal do Nando, e como vocês veem aí, com um convidado hoje aqui no canal, conselheiro colorado, professor Aode Cunha. Eu estava lendo aqui o currículo do professor a apresentação, né? Um dos sites, tem vários, né? Peguei do Infomoney. Economista, conselheiro de administração, e aí fala de toda a trajetória, né? De empresas como Gerdau, o Grupo Vibra, Agibank, né? Fala dos trabalhos foi sócio do Banco BTG Pactual, diretor do JP Morgan, né? Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o homem do déficit zero, né? Presidente do Conselho de Administração do Banrisul, coloca aqui professor de pós-graduação, né, em Finanças, Investimento e Banking da PUC. Eu achei maravilhoso, só que não coloca aqui, né, diretor-geral ou CEO, não sei que nome eu dou, em 2011 do Internacional, que é uma falha grave do Infomoney. Vou mandar um e-mail para lá, professor, e mandar acrescentar isso. Um abraço, muito obrigado pela paciência de conversar conosco aqui no canal. Muito obrigado, Nando. Um prazer poder falar aqui contigo. Concordo contigo, tem que fazer esse registro. Até só corrigir. Eu não sou conselheiro do Inter, sou sócio há muito tempo, né? Torcedor. Nunca fosse, Aode? Não. Eu sempre, mesmo depois de ter assumido como CEO, eu, enfim, preferi me manter com uma certa independência, assim, continuo opinando quando posso, falo com as diferentes correntes do clube, mas nunca fui para o conselho, não. Hoje no Inter tem claramente uma divisão política no clube, né? Os contras, a favor, isso se reflete na escolha do treinador, né? Esse treinador é daquele presidente, então eu não gosto, que ele tá uma coisa maluca. Como é que tu vê isso? Tu te identifica com alguma corrente política, alguma coisa assim no Inter? Bom, primeiro eu acho ruim, Nando, assim, o clube tem um conselho com 330 conselheiros e eu diria bastante fragmentado, né? Diferentes correntes políticas que necessariamente precisam estar agrupadas, né, para quando se elege uma ou outra direção. A gente, nesses últimos mais de uma década, aí, tem tido um revezamento, né, mais recente, aí, nessas primeiras 4 direções. Eu, quando fui para o Inter, nunca tive nenhuma identificação, né, com qualquer corrente. Fui convidado, na época, trabalhei como CEO com Giovanni Luigi, com quem, tenho a melhor relação até hoje, né, realmente de amizade. Fiquei um período de tempo onde acho que consegui ajudar naquela discussão do estádio, que foi muito difícil, né? A própria corrente inicial, né, que fazia parte do Giovanni, vinha com aquela proposta que era do Vitório Pífero de construir o estádio com recursos próprios, né? Chegou a começar a obra, né, Aode? Eu fiz jogos. O clube estava jogando a final no Mundial e tinha escavadeiras quebrando a arquibancada, né? Eu fiz jogos do Beira-Rio, assim, naquelas cabines improvisadas, no meio das obras, assim, que a gente trabalhava. Então, ali eu acho que foi uma decisão importante do clube, né? Tirou um peso. Eu acho que seria um erro grande, não só de execução do estádio, mas principalmente do clube tomar uma dívida bancária. É só ver o caso do Corinthians, o que aconteceu com o Corinthians. Mas, assim, o Giovanni, ele foi, acho, assim, muito inteligente, sábio de entender isso e apoiou completamente. Depois, enfim, tinham outras ações que eu gostaria, acho, de ter feito, mas a gente entendeu de parte a parte que no momento que não tinha ainda ambiente, respaldo, talvez, para um nível de profissionalização que eu gostaria de ver, mas a gente continua com uma relação boa até hoje, e nessa própria última eleição, né, eu me manifestei apoiando e votando no Alessandro Barcelos, mas falei com outro candidato também, né, que me convidou para conversar. Eu não tenho nenhuma identificação com essa ou aquela corrente, e acho que, sinceramente, o clube está num momento que ele precisaria superar e estar um nível mais alto da qualidade da política, porque ele precisa fazer uma série de discussões relevantes sobre gestão, sobre governança no clube, né? Independente dessa discussão se é SAF ou não, mas o futebol brasileiro está mudando muito rapidamente, com muita injeção de recursos, seja clubes com SAF, seja os clubes que não estão com SAF, e acho que o Inter já está tendo e vai ter dificuldades crescentes se não conseguir achar um modelo
de gestão eficiente. E isso envolve como funciona o conselho, como funciona a diretoria eleita, como funcionam os profissionais no clube. Eu acho que não dá mais para o clube ser competitivo como era 10, 15, 20 anos atrás. Agora, olha, há alguma possibilidade do clube ser competitivo sem se tornar SAF, sem ser do tamanho, como, por exemplo, é um Flamengo, que tem aí, se calcula 40 milhões, então tu tem já uma SAF de torcedores. Não é a nossa realidade, né? É uma realidade aqui, no Clube do Sul, né? Dividindo torcida com outro grande. Há possibilidade de competir com o Flamengo. Eu estava vendo hoje, está querendo o Alexandro, o lateral esquerdo, que segundo o Cudê teria que vender o Beira-Rio para contratar. Já está contratando o Michael, extrema esquerda, já tem o Everton Cebolinha e tem o Bruno Henrique. Eles têm o Gabigol, eles têm o Pedro, quer dizer, o Botafogo está investindo. Há possibilidade de um clube nosso, do nosso tamanho, conseguir competir sem ser vendido, sem se tornar uma SAF? Eu acho muito difícil, tá, Nando? Não é impossível, tá? Mas eu acho que exigiria também um redesenho de todo o modelo de governança, de gestão do clube, que permitisse o clube contratar profissionais qualificados, dar mandato para esses profissionais, o conselho ficar mais com uma visão de plano estratégico de longo prazo, que eu acho difícil da forma como eu conheço a política do clube. Mas não é impossível. Vamos lá. O próprio Flamengo, que você está dando exemplo, e é verdade, disparou de orçamento. O Flamengo lá em 2011, 12, 13, estava numa situação financeira terrível. O Inter, quando eu tive no Inter como CEO do clube, o Inter era o terceiro maior orçamento do Brasil e perdia por pouco, uns 20 milhões para Corinthians e São Paulo. Tinha um orçamento maior que o do Flamengo. Agora, o Flamengo fez toda uma mudança de regramento estatutário, auditoria top fora, responsabilização de dirigentes, e ficou uns 2, 3 anos penando, mas foi assim, conseguiu fazer. Agora, o Flamengo é como você falou, o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores, né? Então, assim, é muito difícil, né? E não é só os grandes clubes, não é Flamengo. Palmeiras também manteve um modelo associativo, fez uma mudança de gestão lá atrás, ainda com o Paulo Nobre, né? Agora, né, se conhece muito a gestão da Leila, mas essa mudança de governança, estatuto do clube foi feito lá atrás, tem conseguido também, né? Não no mesmo patamar de receitas do Flamengo. E depois você tem uma série de clubes médios que não têm, né, o mesmo número de torcedores e estão optando por associação com investidores ou SAF. Pegar o caso do Flamengo é um exemplo, né? O Inter hoje vai ter um nível de receitas recorrentes, né, sem venda de jogadores, pouco acima de 300 milhões, 350, 60 milhões, e o Flamengo já está aí na casa acima de 1 bi. Tá? 1 bi 200. O Flamengo fez ano passado de superávit 250 milhões, com todas as contratações que fez. Todas as contratações, ele deixou no caixa, na gestão só daquele exercício, 250 milhões. Né? E isso vai se repetir todo ano. Então, o ponto todo, eu acho que é muito difícil. Né? Você pode, talvez, ter modelos alternativos, você pode ter uma SAF minoritária, por exemplo, foi o que o Fortaleza aprovou, né, em conselho, Fortaleza mantém 51%, mas abriu a possibilidade de ter investidor de 49%. Mas, para mim, o desafio maior, Nando, seja com SAF ou sem SAF, eu acho que sem SAF é mais difícil, mas você tem um outro padrão de gestão profissional, de executivos qualificados que ficam 100% do tempo dedicados ao clube, né? Você imagina como é que você gere uma empresa, o Inter hoje é uma empresa desse nível aí de 400 milhões de receita, uma empresa média, considerável, né? Se a gente for olhar para o mercado, aonde você vai ter, assim, você tem um conselho primeiro, que são 330 conselheiros que se reúnem de tempos em tempos, aí você tem uma diretoria eleita, e geralmente o presidente vai se dedicar mais, vai ficar mais tempo, mas não fica também full time, aí os outros vice-presidentes, diretores vão meio turno, às vezes alguns dias, você tem diretores eleitos, aí você tem os profissionais, os executivos, mas os executivos dependem dos diretores escolhidos para tomar suas decisões, que por sua vez vão depender lá do conselho de gestão, tem que esperar a decisão do presidente. O presidente, naturalmente, vai ter que muitas vezes ir para questões até do dia a dia, como qual é o preço do ingresso ou não, se aumenta mais ou menos o governo do estado onde tu trabalhasse, né? Que é tudo uma burocracia danada, né? Eu faço de vez em quando essas comparações. Eu acho que no clube
a burocracia, às vezes, ela é mais lenta, é mais difícil de se mover Meu até do que o Deus. próprio governo do Estado, né? Então, assim, mas isso funcionou bem, assim, até, eu diria, 10 anos atrás, por ali, com essas diferenças de orçamento, funcionava, né? Só que agora, com o nível de profissionalização, de injeção de recursos que está tendo, vai ser muito difícil competir com esses outros clubes, ou com mais recursos, né? E também com melhor qualidade de gestão. Você pega, eu estava dando uma olhada na estrutura, por exemplo, profissional do Botafogo, né? Já não está falando do Sim. Flamengo, de Palmeiras. É um número impressionante de psicólogo, scout, estatístico, né? Aí as pessoas ficam impressionadas, não só com o volume de recursos, mas onde é que descobriu o sujeito da terceira liga da França, do segundo da Premier League? O futebol está indo para essa direção, né? Gostemos ou não, né? Por exemplo, quando a gente escuta no torcedor, não, mas o clube tem que ser do povo. Ok, mas como é que você faz ter essa representatividade, manter essa representatividade, ter as escolhas principais? Eu acho que ele pode ser mantido, né? Um conselho, mesmo quando tem SAF, aí eu acho que vem um outro desafio. Que tipo de SAF? Que tipo de investidor? Quais são as cláusulas pétreas de um contrato como esse que o clube tem que manter? Eu ia te colocar, né? O cara não pode, por exemplo, vou trocar para azul e branco, as cores. Vou fechar o clube daqui a 2 anos. Essas coisas assim tem que estar, não pode nem quero ter manter toda a possibilidade. minha estrutura social, o nome do clube, do estádio. E daqui a pouco você diz, não, eu não quero perder o controle. Eu vou abrir só para minoritário, 49%. Vai ser mais difícil achar investidor. Provavelmente o preço, né, o valor do investimento vai ser menor, mas daqui a pouco é uma escolha também. O que não dá, Nando, eu diria o seguinte, o que não dá? Migrando para a SAF, seja de que tipo for, ou não migrando para a SAF, o que não dá é para o clube se mover mais rapidamente na direção de uma profissionalização maior da gestão. Vai ser impossível competir com os outros clubes brasileiros se nós não avançarmos mais rapidamente. Nós somos atrativos, porque eu vejo os caras indo no Bahia, vão no Botafogo, né, em clubes menores. Aqui no Rio Grande do Sul, da nossa forma, do nosso jeito, na nossa rivalidade, nós, com toda a tua experiência aí de grandes mercados, nós podemos ser atrativos. Primeiro, claro, a gente vai ter que estar aberto para isso, que eu acho que é bem complicado, né, aqui no Sul se abrir para essa possibilidade. Mas nós seríamos um mercado atrativo? O Inter, por exemplo, é um mercado atrativo para um grande investidor estrangeiro, para algum grande grupo? Eu acho que a dificuldade maior é essa que você falou, é cultural, né? Eu acho que o torcedor do Inter e do Grêmio são mais resistentes, né? A esse tipo de associação privada ou com investidores. Não sei se tem alguma fórmula alternativa. A gente pega, por exemplo, os clubes de Minas, né? Cruzeiro e Belo Horizonte, fizeram SAFs, no caso do Cruzeiro, né? Uma SAF intermediária, agora com empresário cruzeirense. No Atlético tem 3, 4 empresários atleticanos, então a torcida identifica como alguém do clube, né? Mas, assim, eu acho que tem uma resistência cultural maior aqui, tá? Esse eu acho que é a principal. Sobre ter mercado, eu acho que tem, né? Um clube, se o clube tivesse disposto a fazer isso, né, bem organizado, se a gente pega pelo número de torcedores, o Inter tem mais torcedores, né, do que do Bahia, do que o Fortaleza, do que o Atlético Paranaense, de vários clubes médios que estão em negociação com investidores. Isso eu não tenho dúvida, né? A gente tem uma torcida que é apaixonada, a gente tem um equipamento, um ativo total de estádio, área, terreno, super interessante comparado com outros, né? Agora, você precisa... Patrimônio, né? Patrimônio, eu sempre digo isso, o patrimônio do Inter, aonde ele está localizado na cidade, assim, é inigualável, eu diria, com outro clube no Brasil, né? Ele está mal explorado, na minha opinião, tanto que é um exemplo, a gente vê o do Gigantinho, né? Eu acho assim, o torcedor é inaceitável a gente passar por ali e ver, passa ano e passa ano, ok, o embrólio teve uma decisão, a direção anterior foi para uma, daí você depois não quis, mas esse é um exemplo, né? A gente está há quanto tempo com o patrimônio sendo deteriorado daquela qualidade, podendo sediar eventos, gerar receitas para o clube, né? Não, e aí tu passa na Padre Cacique, aquele estádio moderno, lindo, aquela coisa maravilhosa, do lado um caco, né? Caindo o Gigantinho ali. Não, toda a orla, né? Se você pensar ali, vai desde o gasômetro, as 3 fases, a orla de Porto Alegre está espetacular, e agora estendida até o Barra Shopping. Então,
eu diria assim, o principal detrator ali hoje é a qualidade que está do Gigantinho, né? É o que destoa de Gigantinho tá todo o resto. patifando o negócio. Gigantinho tá esculhambando o negócio. Bom, mas isso é importante, eu tinha essa dúvida, né? Tu é um cara de mercado, né? Nós seríamos, então, atrativos, né? Para Sim, mas grandes vê bem, marcas. Nando, essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? Aliás, essa é a minha grande crítica, assim, a essa atual gestão, que tinha se comprometido a fazer uma discussão séria sobre esse tema de governança, sabe, atração de investidores, e aí eu acho que não é responsabilidade só dessa direção, tá sendo justo de novo, eu dou um exemplo, essa direção, que é a mesma da eleição anterior, lá em 2022, fez um seminário sobre esses temas, SAF, formação de liga, fair play, de dia inteiro, convidou vários especialistas interessantes, diferentes áreas, o próprio CEO do Cruzeiro, eu fui convidado para falar, não tinham mais que 30 conselheiros, uma discussão deste tamanho e desta relevância. Então, o conselho precisa se envolver mais que isso. Então, o que eu quero te dizer é que também não é o seguinte, se daqui a pouco tem uma decisão, olha, vamos ver como é que funciona a SAF, vai aparecer investidor para uma hora para outra. Você precisa preparar, você precisa ver qual é o modelo, você precisa preparar o clube. Isso leva tempo de maturidade de decisão. E esse que eu acho que é o principal problema. O Inter sequer começou a discutir esse tema. Esse é o grande detalhe. Hoje tu votasse no Alessandro Barcelos, tá? Já estamos aí na reeleição agora. E eu entrevistei o Melo, e eu lembro, né, do organograma proposto para o departamento de futebol e tal. E aqui, na opinião, é fato, ele não foi feito, né? O departamento de futebol, aquele que foi apresentado. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo, com ter. Eu não consigo ver. Hoje ninguém joga nada, mas eu te confesso que todos os caras que estão aí são caras que já fizeram sucesso em algum lugar, são bons jogadores. Não acho que falte qualidade, né, ao Internacional como principal fator do mau rendimento. Mas eu queria saber de ti, se tu acha que essa estrutura, essa roupagem por trás, né, de uma profissionalização do futebol faltou, né, diante de um elenco tão poderoso, enfim, como o Inter fez. Eu não me julgo assim, uma hora especialista, né, do futebol, do campo, né? Eu olho o clube como um todo e sou um apaixonado pelo futebol. Então, assim, eu acho que tem gente qualificada e técnica que consegue avaliar melhor, como você mesmo, né, o dano que isso tem. Eu na eleição, enfim, conversei com o Melo também, acho que é um colorado, dedicado, acho que tanto ele quanto o Alessandro são dois colorados de gente sérios, honestos. Eu votei, né, e apoiei o Alessandro porque achei que tinha um desenho e um compromisso e promessas nesse campo todo de profissionalização de gestão, né, tinha se comprometido também de fazer esse encaminhamento dessa discussão assim, sobre governança, profissionalização, SAF ou não, e isso incluía, claro, toda a parte do futebol. Eu não sei, eu acho que teve uma sequência de eventos, né? Talvez parte isso, né? Uma menor profissionalização na largada, ao mesmo tempo de vários movimentos mais ousados de contratação de jogadores, talvez sem esse amparo, aí os resultados do campo não deram certo, aí vem as enchentes de maio, eu acho que foi um acúmulo, né, de eventos, eu até comentei recentemente, eu acho que eu nunca vi, eu acompanho futebol desde a minha infância, ali do final da década de 70, né? Eu não me lembro, assim, num período onde ter ruído tão rápido a expectativa de um início de ano, todo mundo super animado, né? E foi muito rápido, é uma deterioração muito rápida, isso me preocupa muito, aí como torcedor, eu não estou falando da direção, acho que o clube, né, precisa ter um anteparo de estabilidade assim para fazer essa transição, porque esse ano assim realmente foi muito ruim. A diferença entre expectativas, promessas e o que a gente acabou entregando como clube ficou muito, muito a desejar. Odd, para fechar, não sei se chegaste a te inteirar sobre esse assunto, mas se o fizeste, o Inter fez a escolha certa na Liga, né, entre as duas ligas, na Liga Forte Futebol, né, que é Liga Forte LFF, Liga Forte Futebol, né, do Inter. Né? Isso. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, pelo que eu acompanhei até a decisão lá atrás, por algumas razões. Por exemplo, a Liga Forte tinha um compromisso de
de uma distribuição mais equânime de recursos, tá? Em relação à Libra com o Globo. Então, assim, eu acho que isso é um tema importante, tá? A gente precisa migrar para uma... Pega a liga mais rica do mundo, que é a Premier League, ela distribui entre o primeiro e o último lá, né, alguma coisa como hoje 1,5, 1,6, né? 1,3. A Liga Espanhola, que está em 3,3, ela reduziu também. Então, a Forte tinha um compromisso maior. O que é esse 1,3, Aod? O quanto que recebe no total da distribuição de recursos da televisão, de premiações, o campeão e o último colocado. Tá. Então, a distância entre um e outro é de 1,3. Isso, não era assim, foi reduzido para 1,3. Na Liga Espanhola, hoje, que chegou a ser mais de 5, foi reduzindo progressivamente, está lá em 1,7. E tinha uma diferença grande ainda, né? A Liga Forte reduzir essa desigualdade que tem ainda no modelo da Libra com a Globo, tá? Então, esse eu acho que era um ponto importante. Depois, eu acho que tinha um modelo de negociação também que é melhor. Eu acho que a parte mais polêmica, né, que apareceu foi o tema da antecipação de recursos e a utilização da antecipação daqueles 20% que foram... Né, o que eu sei da situação do Inter, e acho que o clube até podia dar um pouco mais de transparência sobre isso, é que foi efetivamente utilizado para pagamento de dívida. Minha única questão era, se fosse antecipado esses 20% de recursos, que o clube quitasse dívidas, né? Que ele não usasse isso para o gasto corrente, porque é um dinheiro que vai faltar depois. Então, agora, como o clube tinha dívidas muito caras, né? Ele tinha dívidas de CDI, taxa de juros de mercado, mais 5, 6, 7% com os bancos, contraídos antes, não foi contraído por essa direção, mas tinha que pagar, né? Então, só que o clube não conseguia nem usar só para isso, porque assim, o espectro de dívidas era mais amplo, né? Dívida com fornecedores, com empresários. Mas, assim, pela última demonstração, eu sei que o clube andou fazendo essa divulgação, aparentemente foi todo para pagamento de dívida. Então, essa, para mim, era a parte, assim, que tinha que ter mais cuidado. Agora, eu acho que a estrutura, a proposta da Liga Forte, principalmente esse tema de distribuição mais equânime dos recursos, para diminuir essa disparidade de recursos, que já vai acontecer ao natural pela capacidade de marketing, receita de ingresso. Isso aí a gente não vai conseguir mudar em relação à massa de torcedores do Flamengo, do Corinthians. Então, que a televisão, pelo menos, atue para diminuir isso. É assim nas principais ligas europeias, é assim em várias ligas americanas. Se tem essa preocupação de diminuir essa concentração de recursos, por quê? Porque o campeonato fica mais competitivo, fica mais atrativo, inclusive, para se vender. Um campeonato onde só 1 ou 2 ganham sempre, ele tem um valor menor de mercado, né? Então, foi nesse conceito geral que eu achei que foi uma boa decisão. Sim, o produto como um todo, que é o campeonato, fica melhor, né? Sem dúvida. Se todos os times foram melhores, né? Claro que do jeito que está hoje está ruim, né? Você ter Liga Fomos na Liga Fora, o que os clubes... Mas aí é culpa dos clubes, né? Como um todo. Os clubes precisam conseguir avançar numa liga única, né? Eles acabam sempre tendo essa dificuldade, aí os outros negociadores do outro lado, as redes de televisão, naturalmente vão lá, tiram um, oferecem mais para o Flamengo, o Corinthians puxa um ou outro, fica nessa briga, a gente não consegue avançar para uma liga. Mas é a modernidade, os clubes precisam avançar para conseguir ter mais recursos com eles e negociar melhor o campeonato como um todo. Até porque as nossas ligas, esse nosso modelo, foi um modelo de negociação de direitos de TV, né? Porque a Premier League, por exemplo, ela faz a gestão de todo o campeonato. A competição é dela, né? Exatamente. E aí você consegue negociar com o exterior, você consegue negociar outros pacotes de mídia, internet, enfim, fica uma capacidade muito melhor. Os clubes fazem isso, montam uma estrutura profissional e organizam todas essas formas diferentes de receitas. A Premier League tem, inclusive, a televisão deles, né? Que a transmissão é feita pela TV da Premier League. E eu adoro, eu que gosto de ver o jogo e taticamente, né? Tem um plano tático, aquele que tu consegue ver os caras, porque o futebol, tu consegue olhar o campo, o futebol brasileiro é cheio de... É o detalhe, é o close, é o cara cuspindo no chão, o outro mastigando o chiclete, o outro arrumando o cabelo, dificilmente eles deixam tu olhar o campo todo, né? E a Premier League tem essa coisa, assim, de mostrar para tu conseguir entender o jogo. Eu gosto muito da transmissão deles. São, assim, anos e anos de melhoria, de avanço, né? Se a gente lembra a década de 70, ninguém olhava campeonato inglês, né? 70, 80, você queria ver campeonato italiano, né? Um espanhol, né? Um segundo italiano, mas, assim, era um futebol muito ruim, né? Então, assim, a organização... Os ingleses, né, Odd? Os ingleses não deixavam os estrangeiros, era só eles jogando. Exatamente. Aí o campeonato era horrível. Exatamente.
Exatamente, mas melhorou muito. A própria La Liga tem evoluído, tem uma boa gestão, tem esse problema de legado lá, porque ficou muitos e muitos anos com uma concentração talvez excessiva em Real Madrid e Barcelona, né? Mas ela tem feito evoluções de gestão, melhoria, é uma liga que cresce bastante, inclusive negociando direitos no exterior e distribuindo melhor esses recursos para outros clubes hoje, que não só Real Madrid e Barcelona. Eles perderam no mesmo ano Cristiano Ronaldo e Messi, né? Quer dizer, os dois maiores produtos de marketing do futebol, né? Nos últimos anos. E eles perderam no mesmo ano, os dois saíram, né? É verdade. E aí dá um baque. Verdade. Aod, muito obrigado. Vamos ver se a coisa melhora, né? Vamos. Precisamos torcer bastante aí que o Inter vá para um rumo melhor e vá bem no Campeonato Brasileiro. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo, mano. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Aod Cunha foi o nosso convidado aqui no nosso papo de hoje. Tá? Queria que vocês comentassem nessa possibilidade, o que vocês acham, né, sobre... vocês gostariam ou aceitariam, não sei como é que eu formulo bem essa pergunta, mas a possibilidade do Inter se tornar uma SAF, uma empresa, né? O que vocês acham? Dá para sentar para conversar ou não querem nem conversar sobre o assunto? Por exemplo, meu amigo Cláudio Brito, que é coloradaço, ele não aceita nem conversar sobre o assunto. Não. O Inter é do Inter e tal, não vamos vender, bababá. Quero saber a opinião de vocês, tá? Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá? Deixar o teu like aí também. O canal que tem o apoio do grupo Reurbane, tá bem? Líder em regularização fundiária no Brasil. Não te esquece de deixar teu like, tá? E a gente vai falando por aqui, atualizando sempre as informações do Internacional. Conversei hoje com a Aod Cunha, acho que era um assunto importante, porque eu tô quebrando a cabeça horas sobre isso. Como é que nós vamos conseguir enfrentar esses grandes clubes? E enfrentar não é num jogo, não, enfrentar para competir, para ganhar deles, né? Para conseguir ganhar um campeonato. Como é que se faz isso, né? Com essa diferença gigantesca que cada vez está aumentando de receita entre Flamengo, Palmeiras, agora Botafogo, o Bahia, que já está crescendo, né? Vai crescer mais ainda, enfim. Como é que a gente faz para correr atrás? Essa era a intenção do papo. Valeu, gente. Grande abraço e a gente se vê. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 9 8488 5294. Grupo Reurbane. Desde 2007, regularizando sonhos.